Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, o primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém? Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém? Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Geração digital. Porque pela primeira vez os filhos têm QI inferior ao dos pais. Vamos ler, um material da jornalista Irene Hernandes Velasco, da BBC News Mundo, escrito no dia 30 de outubro de 2020. Muito interessante, muito real, muita verdade, tá? Pela primeira vez no mundo, os filhos têm um QI inferior ao dos pais. Vamos ver o que a vontade humana, o reino humano está produzindo nos nossos filhos. A fábrica de cretinos digitais. Este é o título do último livro do neurocientista francês Michel Dermouget, diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde da França, em que apresenta com dados concretos e de forma conclusiva como os dispositivos digitais estão afetando seriamente e para o mal o desenvolvimento neural de crianças e jovens. Simplesmente não há desculpa para o que nós estamos fazendo com os nossos filhos e como estamos colocando em risco o futuro deles e o desenvolvimento. Alerta o especialista na entrevista à BBC News Mundo a serviço de notícias da BBC. As evidências são palpáveis. Já há um tempo que testes de QI, quociente de inteligência, têm apontado que as novas gerações são menos inteligentes que as anteriores. Dermouget acumula vasta publicação científica e já passou por centros de pesquisa renomados como o Instituto de Tecnologia de Massachusetts e a Universidade da Califórnia nos Estados Unidos. Seu livro tornou-se um best-seller gigantesco na França. E olha só o que ele diz. Os jovens de hoje são a primeira geração da história com um QI mais baixo do que a última? Sim. O QI é medido por um teste padrão. No entanto, não é um teste estático, sendo frequentemente revisado. Meus pais não fizeram o mesmo teste que eu, por exemplo, mas um grupo de pessoas pode ser submetido a uma versão antiga do teste. E ao fazer isso, os pesquisadores observaram em muitas partes do mundo que o QI aumentou da geração em geração. Isso foi chamado de efeito Flynn, em referência ao psicólogo americano que descreveu esse fenômeno. Mais recentemente, essa tendência começou agora a se reverter em vários países. Uau, gente! Uau! Gente, é perigoso isso aí. É verdade que o QI é fortemente afetado por fatores como o sistema de saúde, o sistema escolar, a nutrição e etc. Mas se considerarmos os países onde os fatores socioeconômicos têm sido bastante estáveis por décadas, o efeito Flynn começa a diminuir. Nesses países, os nativos digitais são os primeiros filhos a ter QI inferior ao dos pais. É uma tendência que foi documentada na Noruega, Dinamarca, Finlândia, Holanda e França, etc. Uau! O que está causando essa diminuição no QI? Infelizmente, ele disse, ainda não é possível determinar claro o papel específico de cada fator, incluindo, por exemplo, a poluição, especialmente a exposição precoce a pesticidas.
e a exposição a telas, né, da televisão, celular, computador. O que sabemos, com certeza, é que mesmo com o tempo de tela de uma criança não seja o único culpado, isso tem um efeito significativo em seu QI. Tá? Mesmo que o tempo de tela, né, da criança num smartphone, num tablet, não seja o único culpado, mas isso tem um efeito significativo no seu QI. Vários estudos têm mostrado que quando o uso de televisão ou videogame ou telas de smartphones e tablets aumenta, o QI e o desenvolvimento cognitivo da criança diminui. Os principais alicerces de nossa inteligência são afetados, pois a linguagem, a concentração, a memória, a cultura, definida como um corpo de conhecimentos que nos ajuda a organizar e compreender o mundo. Em última análise, esses impactos levam a uma queda significativa no desempenho acadêmico. E por que o uso de dispositivos digitais causa tudo isso? As causas também são claramente identificadas como diminuição da qualidade e quantidade muito grande das interações intrafamiliares. Pouca interação nas intrafamiliares, né? Conversa com os familiares, essenciais para o desenvolvimento da linguagem e do emocional, né? Criança que já é dado o celular na mão da criança, tablet desde 1 ano de idade, televisão para criança desde 1 ano de idade. Essenciais para o desenvolvimento da linguagem e do emocional da criança. Diminuição do tempo dedicado a outras atividades mais enriquecedoras, como lição de casa, música, arte, leitura, etc. Perturbando o sono da criança, que é quantitativamente reduzido e qualitativamente degradado. Superestimulação de distração, atenção, levando a distúrbios da criança na concentração, aprendizagem e impulsividade. Subestimulação intelectual, né? Pouca estimulação da criança intelectualmente, que impede o cérebro de desenvolver todo o seu potencial. E o sedentarismo excessivo, que além do desenvolvimento corporal influencia a maturação cerebral. Que dano exatamente as telas causam ao sistema neurológico? O cérebro não é um órgão estável, suas características finais dependem da nossa experiência. O mundo em que vivemos, os desafios que enfrentamos, modificamos tanto a estrutura quanto o seu funcionamento e algumas regiões do cérebro que se especializam. Algumas redes são criadas e fortalecidas e outras se perdem. Algumas se tornam mais densas e outras mais finas. Observou-se que o tempo gasto em frente a uma tela para fins recreativos atrasa a maturação anatômica e funcional do cérebro em várias redes cognitivas relacionadas à linguagem e à atenção. Deve-se ressaltar que nem todas as atividades alimentam a construção do cérebro com a mesma eficiência. O que isso quer dizer? Atividades relacionadas à escola, trabalho intelectual, leitura, música, arte e esportes, todas têm um poder de estruturação e nutrição muito maior para o cérebro do que as telas. Mas nada dura para sempre. O potencial para a plasticidade cerebral é extremo durante a infância e a adolescência. Depois ele começa a desaparecer. Ele não vai embora, mas se torna muito menos eficiente. O cérebro pode ser comparado a uma massa de modelar. No início ela é úmida e fácil de esculpir, mas com o tempo fica mais seca e muito mais difícil de modelar. O problema com as telas é que elas alteram o desenvolvimento do cérebro de nossos filhos e o empobrecem. Tá vendo, gente? Colocar um celular, um tablet, televisão na frente dos seus filhos, olha o que vai dar. Desde o 1º ano de vida, eu falo por mim, porque na minha família, meus 2 sobrinhos estão crescendo nesse ambiente, principalmente um deles, que já recebeu o celular na mão e não tira da mão por nada desde o 1º ano de vida. Então, muito grave, e vou ter que orar muito pela essa criança. Né? Todas as telas são igualmente prejudiciais? Ninguém diz que a revolução digital é ruim e deve ser interrompida. Eu próprio passo boa parte do meu dia de trabalho com ferramentas digitais e quando minha filha entrou na escola primária, comecei a ensiná-la a usar alguns softwares de escritório e pesquisar informações na internet. O próprio médico falou. Os alunos devem aprender, sim, habilidades e ferramentas básicas de informática. Claro, da mesma forma, pode a tecnologia digital ser uma ferramenta importante, relevante para um arsenal pedagógico dos professores? Claro, isso, em parte, é um projeto educacional dentro de um projeto educacional estruturado
e se o uso de um determinado software promove efetivamente a transmissão do conhecimento. Porém, quando uma tela é colocada nas mãos de uma criança ou adolescente, quase sempre prevalecem os usos dele de jogos recreativos empobrecedores, imagens e vídeos nocivos. Isso inclui, em ordem de importância, televisão, que continua sendo a tela número 1, né? Mas hoje não é tanto, né? Aqui em 2020 era, mas hoje é mais celular mesmo. Televisão, que continha sendo a tela 9, filmes, séries, clipes, desenhos. Depois os videogames, principalmente de ação e violentos. E finalmente na adolescência, um frenesi de autoexposição inútil das redes sociais. Quanto tempo as crianças e os jovens costumam pensar na frente das telas? Em média, quase 3 horas por dia para crianças de 2 anos, cerca de 5 horas para crianças de 8 anos e mais de 7 horas para adolescentes. Meu Deus! Isso significa que antes de completar 18 anos, nossos filhos terão passado o equivalente a 30 anos letivos na frente das telas e, se preferir, 16 anos trabalhando em tempo integral. É simplesmente insano e irresponsável. Uau! Quanto tempo as crianças devem passar na frente das telas? Envolver as crianças é importante, mas precisam ser informados de que as telas danificam o cérebro, prejudicam o sono, a visão, interferem na aquisição da linguagem, enfraquecem o desempenho acadêmico, prejudicam a concentração e aumentam o risco da obesidade e muitos mais fatores nocivos. Alguns estudos mostram que é mais fácil para crianças e adolescentes seguirem as regras sobre telas quando sua razão de ser é explicada e discutida com eles. A partir daí, a ideia geral é simples: em qualquer idade, o mínimo é melhor. Além dessa regra geral, diretrizes mais específicas podem ser fornecidas com base na idade da criança. Antes dos 6 anos, o ideal é não ter telas. Antes dos 6 anos, o ideal é não ter telas. O que não significa que de vez em quando você possa deixar assistir desenhos e assistir com seus filhos. Quanto mais cedo forem expostos, maiores serão os impactos negativos e o risco de consumo excessivo subsequente. A partir dos 6 anos, se os conteúdos forem adaptados e o sono preservado, o tempo em frente à tela pode chegar até meia hora somente ou até 1 hora por dia, sem uma influência negativa apreciável. Outras regras relevantes: sem telas pela manhã antes de ir para a escola, nada à noite antes de ir para a cama, e quando estiver com outras pessoas e, acima de tudo, sem telas no quarto. Mas é difícil dizer aos nossos filhos que as telas são um problema quando nós, como pais, estamos constantemente conectados aos nossos smartphones ou consoles de jogos. Por que muitos pais desconhecem os perigos das telas? Porque a informação dada aos pais é parcial e tendenciosa. A grande mídia está repleta de afirmações infundadas, propaganda enganosa e informações imprecisas. A discrepância entre o conteúdo da mídia e a realidade científica costuma ser perturbadora, se não enfurecedora. Não quero dizer que a mídia seja desonesta. Separar o joio do trigo não é fácil, mesmo para jornalistas honestos e conscienciosos. Mas não é surpreendente: a indústria digital gera bilhões de dólares em lucros a cada ano. E, obviamente, crianças e adolescentes são um recurso muito lucrativo. E para empresas que valem bilhões de dólares, é fácil encontrar cientistas complacentes e lobistas dedicados. Recentemente, uma psicóloga, supostamente especialista em videogames, explicou em vários meios de comunicação que esses jogos têm efeitos positivos, que não devem ser demonizados, que não jogá-los pode ser até uma desvantagem para o futuro de uma criança, que os jogos mais violentos podem ter ações terapêuticas e ser capaz de aplacar a raiva dos jogadores, etc. O problema é que nenhum dos jornalistas que entrevistaram essa especialista mencionou que ela trabalhava para a indústria de videogames. E este é apenas um exemplo entre muitos descritos em meu livro. Isso não é algo novo, já aconteceu no passado com o tabaco, com o aquecimento global, pesticidas e açúcar e etc. Mas acho que há espaço para esperança. Com o tempo, a realidade se torna cada vez mais difícil de negar. Há estudos que afirmam, por exemplo, que os videogames ajudam a obter melhores resultados acadêmicos? Digo com franqueza que isso é um absurdo, o neurologista disse. Essa ideia é uma verdadeira obra-prima de propaganda apenas. Baseia-se principalmente em alguns estudos isolados com dados totalmente imprecisos, que são publicados em periódicos secundários, pois muitas vezes se contradizem. Em uma interessante pesquisa experimental, consoles de jogos foram dados a crianças que iam bem na escola.
Depois de 4 meses, elas passaram mais tempo jogando e menos fazendo o dever de casa. Suas notas caíram cerca de 5%, o que é muito em apenas 4 meses. Em outro estudo, as crianças tiveram que aprender uma lista de palavras. 1 hora depois, algumas puderam jogar um jogo de corrida de carros. 2 horas depois, foram para a cama. Na manhã seguinte, as crianças que não jogaram lembraram de cerca de 80% da aula, em comparação com 50% das que jogaram. Os autores descobriram que brincar interferia no sono e na memorização. Uau, gente, que perigo! Como o senhor acha que os membros dessa geração digital serão quando se tornarem adultos? Nossa! Costumo ouvir que os nativos digitais sabem de maneira diferente. A ideia é que, embora apresentem déficits linguísticos de atenção e de conhecimento, são muito bons em outras coisas. A questão está na definição dessas outras coisas. Vários estudos indicam que, ao contrário das crenças comuns, eles não são muito bons em computadores. Um relatório da União Europeia explica que a baixa competência digital impede a adoção de tecnologias educacionais nas escolas. Vários estudos também indicam que eles não são muito eficientes no processamento e entendimento da vasta qualidade de informações disponíveis na internet. Então, o que resta? Eles são, obviamente, bons para usar aplicativos digitais básicos, comprar produtos online e baixar músicas e só. Para mim, essas crianças se assemelham às descritas por Aldous Huxley em seu famoso romance distópico Admirável Mundo Novo, atordoadas por entretenimento bobo, privadas de linguagem, incapazes de refletir sobre o mundo, mais felizes com sua sina. Nossa, gente! Alguns países estão começando a legislar contra o uso de telas? Sim, especialmente na Ásia. Taiwan, por exemplo, considera o uso excessivo de telas uma forma de abuso infantil e aprovou uma lei que estabelece multas pesadas para pais que expõem crianças menores de 24 meses a qualquer aplicativo digital que não limite o tempo da tela de meninos e meninas entre 2 e 18 anos. Na China, as autoridades tomaram medidas drásticas para regulamentar o consumo de videogames por menores. Crianças e adolescentes não podem mais brincar à noite, entre as 22 e 8 horas, ou ultrapassar 90 minutos de exposição diária durante a semana. 180 minutos nos finais de semana e férias escolares. Olha, gente, tá vendo? A China está um passo à frente de muitos, né? News Mundo. O senhor acredita que é bom que existam leis que protegem as crianças das telas? Não gosto de proibições e não quero que ninguém me diga como criar minha filha. No entanto, é claro que as escolhas educacionais só podem ser exercidas livremente quando as informações fornecidas aos pais são honestas e abrangentes. Acho que uma campanha de informação justa sobre o impacto das telas no desenvolvimento, com diretrizes claras, seria um bom começo. Nada de telas para crianças até 6 anos de idade e não mais do que 30 a 60 minutos por dia. Então, ele está falando que essas leis na China, né, da autoridade tomar medidas drásticas, é errado. Ele não concorda com isso, porque é uma ditadura, claro. Mas que seja informado as pessoas para que as pessoas tomem atitudes, né, conscientes por si próprios, voluntárias, né? Muito bom. Se essa orgia digital, como você a define, não para, o que podemos esperar no futuro? Um aumento das desigualdades sociais e uma divisão progressiva da nossa sociedade entre uma minoria de crianças preservadas desta orgia digital. Os chamados alfas do livro de Huxley, que possuirão, através da cultura e da linguagem, todas as ferramentas necessárias, pensar e refletir sobre o mundo, e uma maioria de crianças com ferramentas cognitivas e culturais limitadas, e os chamados gamas na mesma obra, incapazes de compreender o mundo e agir como cidadãos cultos. Os alfas frequentarão escolas particulares, caras com professores humanos reais. Já os gamas, que é as pessoas que são viciados em digital, irão para escolas públicas virtuais, escolas públicas virtuais com suporte humano limitado. Uau! Onde serão alimentados por uma pseudolinguagem semelhante à novilíngua. Aprenderão habilidades básicas de técnicos de médio e baixo nível. Projeções econômicas dizem que esse tipo de emprego será super representado na força de trabalho de amanhã. Um mundo triste em que, como diz o sociólogo Neil Postman, eles vão se divertir até a morte. Um mundo no qual, através do acesso constante e debilitante ao entretenimento, eles aprenderão a amar sua servidão.
Eles vão ser servos, eles vão ser sempre servos. O comunismo vai adorar isso, vai adorar esse tipo de gente. Desculpe por não ser mais otimista, ele disse. Talvez, espero que sim, eu esteja errado, mas simplesmente não há desculpa para o que estamos fazendo com os nossos filhos e como estamos colocando em risco o seu futuro e desenvolvimento. Meu Deus! Jesus, estamos fritos se continuarmos assim. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se você coloca uma tela na mão do seu filho, começa, né? Graças a Deus que eu limito muito isso e vou limitar mais. Meu Deus, eu sempre comprei livros. Parei por agora, mas vou voltar a fazer meus filhos ler livro. Gente do céu, misericórdia. Meu Deus, agradeço a Deus por meus filhos não ter tido acesso ao celular antes dos 7 anos. Meu Deus do céu, agradeço a Deus. Mas quantos de nós que temos crianças pequenas estamos deixando nossos filhos, cuidando de telas? Os meus filhos estão agora estudando tudo digital, uma coisa horrorosa. Todos os nossos filhos estão estudando digitalmente. Gente, contrate um professor humano para dar aula para seus filhos, se vocês puderem, gente. Contrate um professor humano, por favor. Senão os nossos filhos vão ficar tudo burro. Ai, Jesus, ajuda nós. Olha o que Jesus fala, né? O que mais me desagrada nestas pessoas é a instabilidade de fazer o bem. Basta uma pequena coisa, um desgosto, mesmo um defeito. Enquanto é então o tempo mais necessário para estreitar-se a mim, estas, em troca, irritam-se, incomodando-se e deixam à metade o bem começado. Quantas vezes eu preparei agradecimentos para eles, ou graças para essas pessoas, mas vendo-as tão instáveis, pensando só em si mesmas, fui obrigado a reter as graças. Então Jesus falando, que as pessoas da vontade humana, que só querem só o prazer, viciados em prazer, viciados, são pessoas instáveis em fazer o bem, pessoas que não prosperam no bem, hoje que querem melhorar a vida, amanhã já estão desistindo de novo, então tomar muito cuidado com isso, Jesus falando pra gente, a gente precisa muito entender o que Deus está pedindo para nós na divina vontade, nos instruindo para que a gente possa ser mais coerente, colocar em ordem nossa família, sermos bons pais. Então, tudo isso é para a gente poder aprender a ser bons pais. Precisamos ser bons pais, gente, porque não dá para a gente viver desse jeito. Colocando telas nas mãos dos nossos filhos desde 1 ano de idade. O que vai ser deles? Muito triste, Muito triste. Que o Senhor possa nos ajudar, A obediência, a ordem é muito importante para a gente poder viver o reino divino na nossa vida e a divina vontade trabalhar em nosso favor, E a gente trabalhar para a divina vontade, para que ela reine e as coisas comecem a andar numa ordem correta. Então, viver essa obediência ao que é correto. A aula de ontem que eu dei foi muito importante para entender o que Deus está planejando para o mundo. É o que Ele deseja. Assista a aula que eu dei ontem, está pública ainda, não fechei. Quem puder, por favor, ouve a aula que Jesus deixando claramente como é a ordem verdadeira que nós temos que voltar, E aí Jesus fala aqui, Parece que desta vez falaremos da obediência. Não sabes tu que a obediência deve selar a alma e que a obediência deve fazer a alma como suave cera, de modo que o confessor possa dar-lhe a forma que queira. Ele falou aqui do cérebro, que o cérebro, quando é pequeno, ele é mole, Então, tem que ser a criança à base de obediência para poder formar essa criança. A mente dessa criança tem que ser à base de obediência até os 6 anos. Vocês viram? Que até os 6 anos o cérebro da criança é mole e é como se fosse uma massa de modelar. E você, através da obediência, vai formar o seu filho para que ele seja, ordenado. Então, eduque o seu filho enquanto você pode, Você que é mãe, você que ainda vai ser mãe. Então, saiba que tem que cobrar mesmo a obediência do seu filho, A Michelle até comentou ontem que ela está trabalhando nisso com os filhos dela. Está certíssima, ela está sendo orientada pela divina vontade, É muito importante. Então, Jesus nos falou aqui, o confessor vai modelar a pessoa pela obediência. Então, e a Luísa aqui não tem 6 anos de idade, ela já tem 15, 12 anos. Então, é importante, Ela está no volume 3, ela tem já
18, 20 anos, e o confessor está modelando ela através da obediência. Então, nós podemos, o adulto que já está doente, pode se modelar pela obediência à ordem. A obediência à ordem, né? Então, se você obedecer a Deus e as ordens da vontade divina, que Jesus fala com você, dentro de você, te ordenando, para que a vontade humana, você morra para si mesmo, forme um vazio, para poder Deus fazer a ordem das coisas aparecer, né? De você ser um bom pai, saber como ser um bom pai, como que a divina vontade vai te orientar para que você seja um bom pai, para que orientar você para ser uma boa mãe, orientar você para ser uma boa esposa. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é a base para a gente. A base. A Bíblia tem todos os elementos para que você seja um bom pai, uma boa esposa, né? Uma boa pessoa. A Bíblia tem tudo, gente. A gente vai ter que começar a estudar a Bíblia aqui, vai ter que começar a estudar na divina vontade a Bíblia. A divina vontade é a felicidade de todos, Jesus disse. Ele fala: minha filha, não temas, que não te deixo. Não te deixo. A divina vontade não nos deixa, tá? E ele diz a mesma coisa para ela, diz para nós, né? Vamos ver aqui. Ele vai falar: minha filha, não temas, eu não te deixo. Agora, quando estiverdes sem a minha presença, não quero que te desanimes. De hoje em diante, quando estiveres privada de mim, quero que tomes a minha vontade, que é a divina vontade, que está ao nosso redor, que é a ordem natural das coisas, né? E que depende dela, da divina vontade, amando-me e glorificando na divina vontade, tendo a minha vontade como se fosse a minha própria pessoa regendo você. Fazendo isso, a vontade divina é tudo que acontece com você. A gente está sempre ensinando o que é a divina vontade. É as coisas que acontecem com a gente, a ordem estabelecida dos deveres que nós temos diante de Deus. Deus nos colocou numa posição, nós temos que ser o melhor nessa posição. Deus te fez filho primeiro, então seja um bom filho. Deus te fez mãe, seja uma boa mãe. Deus te deu um esposo, seja uma boa esposa. Né? Então, Deus te fez ser um profissional X, seja um melhor profissional X. Você está trabalhando no emprego, você não é tão profissional no emprego. Não é o que você gostaria de fazer, mas você está trabalhando lá de caixa de supermercado. Você é uma caixa de supermercado, seja uma boa caixa de supermercado. Faça o seu dever corretamente. Você é leiga, em primeiro lugar, filha de Deus, batizada. Nesse lugar onde você está, você tem que colocar a ordem. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como é amar o próximo? A gente já falou. É você desejar que o próximo encontre a Deus. Então você vai, em primeiro lugar, ser filha de Deus e falar do amor de Deus para o próximo, em todas as circunstâncias da sua vida. Em qualquer oportunidade que surgir, a ordem é que você fale do amor de Deus, para que você fale a verdade. Sempre. Então, são coisas básicas que a gente já tem falado aqui e que você vai começar a colocar em prática, né? Que a divina vontade pede. Amando-me e glorificando-me na divina vontade, tendo ela minha vontade como a minha própria pessoa perto de você. Fazendo isso, você me terá em suas próprias mãos. Que coisa forma a bem-aventurança lá do paraíso? Certamente é a minha divindade. Agora, o que formará a bem-aventurança aqui na terra é a minha vontade. Então, lá no céu é a presença de Deus, a divindade dele pessoalmente que vai ordenar todas as coisas. Aqui na terra não é a presença de Deus que está ordenando todas as coisas. Aqui na terra é a sua divina vontade que faz da terra ser o paraíso, tá? Então é a vontade divina. Ela não te poderá fugir jamais. Tê-la-á sempre em tua posse. E se tu permaneceres no círculo da minha divina vontade, ali sentirás as alegrias mais inefáveis e os prazeres mais puros. A alma, não saindo jamais do círculo da minha divina vontade, torna-se nobre, diviniza-se, e todas as suas obras repercutem no centro do sol divino. Assim como os raios do sol repercutem na superfície da terra, e nenhum só sai do centro do que é Deus, a alma que faz a minha divina vontade é a única nobre rainha que se nutre do meu alento. Porque seu alimento e sua bebida não as toma mais do que da minha vontade, e nutrindo-se de minha vontade, que é toda santa, em suas veias correrá um sangue puríssimo. O seu hálito exalará um perfume que me recriará. Lembra que eu falei ontem que a gente cheirava um perfume gostoso para Deus? Então, é esse perfume que ele fala, que é da divina vontade, que é um sangue, corre um sangue puríssimo. E o hálito exalará um perfume que me recriará, porque será produzido pelo meu próprio hálito.
Por isso não quero outra coisa de ti, senão que formes a tua bem-aventurança no giro da minha vontade, sem sair jamais, nem sequer por um breve instante. Então você que vive como mãe na divina vontade, né? A gente falou sobre filhos. Você que vive como mãe na divina vontade, confiar em Deus. Aline, eu tenho que trabalhar. Como que eu vou cuidar da educação dos meus filhos? Como que eu vou cuidar para que a babá não coloque a tela? Proíba a babá. Como que eu faço? Você paga a babá? Então, pede para a babá mudar as atitudes. Se ela está colocando muita tela para os seus filhos, vai fazer a babá brincar com os filhos. Compre brinquedos cognitivos. Eu vendo bastante coisa cognitiva, quebra-cabeças interessantes com fotos de vocês. Ajudo já estou fazendo propaganda já. Né? Tem muitos jogos que eu estou vendendo, tá? Jogos da memória, particulares, né? Particular. Ai, nada a ver. Jogos da memória que são personalizados com a foto da família, que pode ser personalizado com matemática, né? 1 mais 2 igual a 3, né? Para a criança ter memória e saber jogar a memória com o jogo, né? Com a matemática. Então, tem como fazer vários jogos da memória, tudo cognitivo para facilitar o cérebro da criança. Então, eu estou à disposição. Aproveitem que eu tenho material para fazer, né? É tudo personalizado, né? A gente pode pensar várias coisas aí para as crianças, né? Para poder fazer as crianças passar o tempo com coisas mais instrutivas e cognitivas para o cérebro delas trabalharem melhor, em vez de vocês deixarem elas com o celular na mão, pelo amor de Deus. Vou aproveitar e fazer propaganda, né? Então, o pai e a mãe, né? Ordenar isso, contratar, gastar um pouquinho mais, contratar uma professora para poder o seu filho estudar, né? Na escola, com um professor humano, né? Ou você mesmo ser um professor, se você puder, né, instruir o seu filho. Eu já dei aula para os meus filhos já, né, eu consegui fazer meus filhos escrever melhor. Então, o que você puder fazer para os seus filhos, tendo tempo, você faz, né, e hoje eu trabalho muito, meus filhos ficam, né, por aí, na tela, então tem que coordenar melhor isso, dá para fazer, tá? Eu tenho impressora, tem como imprimir coisas para o meu filho fazer. Então, é só imprimir para ele fazer com lápis, caneta. Comprar um caderno de desenho para o seu filho desenhar, trazer ideias, né? Eu já trabalhei muito com os meus filhos com massinha de modelar, com pintura, com guache. Essas coisas já fiz muito quando eles eram pequenos. Hoje os dois estão grandes, 12 anos, é um pouco mais complexo. Mas a gente tem que investir. Fazer eles trabalhar, eu coloco meu filho para trabalhar. Ontem ele estava me ajudando aqui, né, trabalhando, ajuda também. Quebra-cabeça, meus filhos gostam de montar quebra-cabeça, trabalham com, né, jogando o jogo mesmo. Então, muito importante investir nisso. Então, você que é pai e mãe, colocar as coisas em ordem. Mas eu tenho que trabalhar o dia inteiro ali, meus filhos não têm como ficar... Então, as pessoas que orientam seus filhos, vocês têm que dar orientação de que vocês proíbem certas coisas, né, e conversar com os filhos. Né, dentro da possibilidade, né, tentar coordenar as coisas na medida do possível, que é o que pode a gente fazer. O resto a gente deixa na mão de Deus, porque o filho da divina vontade, como eu disse ontem, não pode abraçar o mundo, é pequeno. Então, ofereça atos de ordem, provando para Deus que você quer a ordem, né, e o resto você coloca nas mãos de Deus. Faz a sua parte e deixa fazer Deus a dele. Isso que eu vivo. E eu fico numa paz incrível. A paz é o sinal, a gente falou ontem, a paz de que Deus está no comando de todas as coisas. Mas meu filho assistiu televisão a vida inteira, Aline, eu fui uma dessas mães relapsas que deu o celular e tablet pro meu filho com 1 ano, e agora o que eu faço? Divina vontade. Você vai ter que ajustar, fazer sua parte de ajustar, de corrigir o seu filho hoje, tirar as telas, proibir, falar para ele, acabou, eu fiz tudo errado até agora. Eu sei que você está viciado, mas a gente vai fazer alguma coisa para a gente correr atrás do prejuízo. Devagarinho, não dá para abraçar o mundo, né? Não vai dar para você abraçar o mundo. Mas vai de pouco em pouco, né? E pede para Deus ir purificando a mente do seu filho, né? Pede para Deus ir corrigindo isso, porque Deus tem o poder do milagre de fazer coisas, corrigir as coisas erradas que nós fizemos. Então, nessa hora, é colocar a mão na massa. Viver na divina vontade é muito simples, por quê? Viver na divina vontade é você ser realista. Realista. Eu fiz coisa errada até agora, então a partir de hoje eu vou mudar. Chegue no seu filho e fala, filho, honesta, seja honesta.
Filho, eu fiz uma coisa absurda com você, erradíssimo. Terrível. Eu fiz isso, tá tudo errado. A partir de hoje a gente vai fazer tudo certo. Você confia na mamãe? Pode chorar o quanto quiser, mas você vai ter que confiar na mamãe. Mãe, mas eu nunca mais... Não, filho, eu não sou tão ruim assim. Deus não é tão ruim comigo, também não vou ser ruim com você. Então eu vou deixar de jogar um pouquinho ainda o seu videogame, não vai mudar nada. Mas vai ser limitado, tá bom? A partir de agora. Então você vai ter que trabalhar o seu cérebro, filho, porque senão você não vai ter futuro. No futuro você vai querer só você brincar. Aí teve um vídeo que o meu marido mostrou pra mim, de um rapaz, que ele tava querendo processar o pai dele, que o pai dele tava forçando ele a trabalhar 2 horas por dia de segunda a sexta. E tava processando o pai, falando que o pai tava explorando ele. Meu marido ficou horrorizado com aquilo. Sabe quantos anos que o cara tem? 40 anos. O cara tava falando que ele tava sendo explorado pelo pai porque ele não arrumava emprego. E tava explorado pelo pai, porque o pai colocou ele para trabalhar 2 horas por dia de segunda a sexta. Gente, fala sério. E o rapaz tem 40 anos. Entendeu? Que é uma gozação. Meu marido falou que era uma gozação. Mas é uma coisa real. Realmente acontece isso. O meu filho de 13 anos, na hora que eu pedi para ele vir fazer umas coisas para mim, ele falou isso para mim, que era exploração, que eu era errado. Que na escola falou que trabalho infantil é errado. Ele falou isso na minha cara, meu filho de 13 anos de idade. Gente, presta atenção. Olha como nossos filhos estão sendo formados. A gente tem que tomar muito cuidado com a informação que está vindo para a mente dos nossos filhos. Porque eles vêm nos acusar de coisas erradas. E não é errado. Não é errado a gente fazer essas coisas, né? Deixa eu ver qual é o vídeo que meu marido colocou aqui. Ele mandou para mim o vídeo. Então eu quero ver se tá aqui para poder vocês verem que é verdade, né? Que é uma coisa, é uma ficção. Isso é um cubo mágico. Né? O meu filho, ele joga cubo mágico. Ele gosta de cubo mágico, meu de 12 anos. Graças a Deus. Boa tarde, tô aqui. Tá? Graças a Deus. Eu tô colocando o vídeo aqui pra ver qual que é esse vídeo que Trabalho meu da marido infância falou. da juventude, eu quero fazer uma denúncia de maus tratos. Aqui, ó. Um pai que está obrigando o filho a trabalhar no próprio estabelecimento. É da vara da infância da juventude? Eu quero fazer uma denúncia de maus tratos. Um pai que está obrigando o filho a trabalhar no próprio estabelecimento, explorando e impedindo mesmo de concluir os seus estudos. Que é? Se o trabalho é pesado, o cara é responsável por toda a parte de logística, estoque, visual de uma das gôndolas de energético de uma das lojas de conveniência. O cara trabalha feito um escravo, de terça a sexta, 2 horas por dia. Não, sábado e domingo não trabalha, né? Não, segundo o estabelecimento funciona, mas ninguém merece trabalhar de segunda, né, bro? Quantos anos tem a criança? 40. Eu sou a vítima. Oi? Você só aceita a denúncia se for menor de 18. Aqui, ó. Vou colocar de É da novo. vara da infância e da juventude? Eu quero fazer uma denúncia de maus tratos. Um pai que está obrigando o filho a trabalhar no próprio estabelecimento, explorando e impedindo mesmo de concluir os seus estudos. Que é? Se o trabalho é pesado, o cara é responsável por toda a parte de logística, estoque, visual de uma das gôndolas de energético de uma das lojas de conveniência. O cara trabalha feito um escravo, de terça a sexta, 2 horas por dia. Não, sábado e domingo não trabalha, né? Não, segundo o estabelecimento funciona, mas ninguém merece trabalhar de segunda, né, bro? Quantos anos tem a criança? 40. Eu sou a vítima. Oi? Você só aceita a denúncia se for menor de 18 anos? Mas por quê? Pô, alô, então quer dizer que eu não tenho o direito de concluir meus estudos? Isso tá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então quer dizer que só porque eu tenho 40 anos eu não posso fazer uma denúncia de maus tratos do meu pai que tá me explorando e me impedindo de concluir meus estudos? Não, e tá me explorando faz muito tempo, tá? 3 meses. 3 meses que ele me obriga a trabalhar de terça a sexta, 2 horas diárias. Gente, tá vendo? É uma brincadeira. É uma brincadeira, mas é a verdade. Meu marido falou, isso é verdade, Aline. A gente vê que os nossos filhos vão fazer o serviço emburrados. A gente pede para eles nos ajudar nas férias. Por 2 horas, 3 horas, olha só, eles trabalham emburrados. Então a gente tem que ficar atento a essas coisas. Ele falou, é verdade. É da vara da infância e da juventude? Eu quero fazer uma denúncia. Tá aparecendo vídeo de novo aqui. Gente, é muito sério, é muito sério. A gente não pode brincar com essas coisas. A gente não pode brincar com o futuro dos nossos filhos, né? Então ele falando aqui, deixa eu ver aqui.
A alma, não saindo jamais do círculo da minha vontade, torna-se nobre, diviniza-se e todas as suas obras repercutem no centro do sol divino. Essa é a nossa esperança, é a divina vontade, gente. Assim como os raios do sol repercutem na superfície da terra, nenhum só sai do centro que é Deus. A alma que faz minha vontade é a única nobre rainha que se nutre do meu alento, porque seu alimento e sua bebida não as toma mais que da minha vontade. E nutrindo-se de minha vontade toda santa, em suas veias correrá um sangue puríssimo. Seu hálito exalará um perfume que me recriará, porque será produzido pelo meu próprio hálito. Por isso não quero outra coisa de ti, senão que formes a tua bem-aventurança no giro da minha vontade, sem sair jamais, nem sequer por um breve instante. Enquanto dizia isso, no meu íntimo senti uma inquietude, um temor, porque o falar de Jesus indicava que não ia vir, mas o que eu devia aquietar-me na sua vontade, que ela devia se acalmar na vontade divina. Ó Deus, que pena mortal, que aperto no coração, porque ela queria Jesus, né? Como posso deixar se você é vítima? Só deixarei de vir quando você deixar de ser vítima. Mas enquanto você for vítima, me sentirei sempre atraído a vir. Aí tal, ela ficou tranquila só porque ela é vítima. Volume 3. Ai, meu Deus do céu. Aí o grande mal da murmuração, ele vai falar. Quão grande mal é o mal que fazem com murmurar uns dos outros, porque atraem a minha indignação. E isto com justiça, porque vejo que enquanto estão sujeitos às mesmas misérias e fraquezas, não fazem outra coisa que erigir tribunais uns contra os outros, entendeu? Todos estão cheios de misérias e fraquezas, todos estão com falhas e ficam culpando um ao outro. Ah, a culpa é da minha mulher, ela que deu o celular pro meu filho. Ah, a culpa foi do meu marido. Aí não pode, você tem que assumir a sua responsabilidade e fazer o que for possível dentro da sua possibilidade, não ficar acusando ninguém, tá vendo? Então Jesus já tá tentando fazer com que você entre na divina vontade já sem murmurar da sua esposa para colocar a culpa nela do seu filho estar na tela do celular. Eu já conheço uma pessoa da minha comunidade que vai culpar a esposa, então eu já tô falando, não, Deus tá pedindo para você não culpar a sua esposa, tá vendo? Que não é para você culpar a sua esposa, é para você assumir a sua responsabilidade de pai, porque você é o sacerdote do lar, você que deveria coordenar a sua esposa e você não tem capacidade de fazer isso. Tá faltando a ordem na sua casa, então você tem que começar a pensar, pedir para Deus ajuda, pede ajuda para ele. Se você pedir ajuda para ele, você vai conseguir, tá? A começar a ser o homem da sua casa, o sacerdote do lar da sua casa e a sua mulher começar a te obedecer, porque é o correto na sua casa que você seja o sacerdote do lar e ter autoridade. Então, Jesus ele já pede isso do homem. Então, você que é homem, já presta atenção nisso. Se a sua mulher tá mandando na sua casa em tudo e você não tem poder para nada, nem para chamar a atenção dela, o negócio tá feio na sua casa. A divina vontade já vai pedir que você mude essas atitudes aos poucos, porque não dá para poder abraçar o mundo, como eu disse. É aos poucos, é uma atitude por vez e é mais oração do que ação, porque Deus não quer que você vai forçar a natureza de uma coisa que você já estava tudo errado. Estava tudo errado. Aí seu filho já estava lá na tela de coisa sua esposa já deixava. Aí você tem que primeiro coordenar a sua esposa para depois coordenar o seu filho, e aos poucos vai coordenando um, vai coordenando o outro. Tem que ter paciência na divina vontade. Se vocês quiserem viver na divina vontade, não dá para fazer de uma hora para outra. Viver na divina vontade é um ato por vez, um dia por vez, uma hora por vez e mantendo a paz plena. Ah, eu fiz esse ato na divina vontade, eu ofereci isso. Não deu para fazer o ato concreto, mas eu consegui rezar na divina vontade, pedindo para Deus resolver esse problema para mim nesse departamento X. Ai, meu Deus, eu rezei nesse departamento X. Ah, fiz as 24 horas da paixão nesse departamento X. Porque eu não posso fazer mais do que rezar nesse momento, né? Mas pede para Deus, Senhor, me dá oportunidades, me dá luz para mim fazer a divina vontade em atos concretos, para poder as coisas começar a melhorar na minha vida. Ah, me dá umas cruzes de desapontamento para minha esposa, dá umas cruzes de desapontamento para o meu filho. Então, tudo que a gente ensina aqui, a gente vai começar a pedir para Deus dar as oportunidades. Ele dá as oportunidades e você começa aos poucos a trabalhar isso. Então ele fala, diga-lhes quão grande é o mal que fazem com murmurar um do outro, porque atraem a minha indignação. E isto com justiça, porque vejo que enquanto estão sujeitos às mesmas misérias e fraquezas, não fazem outra coisa que erigir tribunais e culpando uns aos outros. Se assim fazem entre eles, que farei eu que sou santo e puro com eles? De acordo com a caridade que exercitem uns com os outros, assim eu também me sinto atraída a usar de misericórdia do jeito que eles agem uns com os outros. Nós estamos fritos, né? A gente trata o outro
culpando o outro, Jesus vai vir culpar a gente. Jesus me dizia isso e eu repetia para todo mundo. E depois nos retiramos. Que havia muita gente no lugar onde ela foi. E ela falou tudo isso para as pessoas. Ai, meu Deus do céu. Jesus, me ajuda nós, Senhor, a viver na divina vontade. Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fé, gente, fé, força, precisar pedir ajuda, estou aqui à disposição de vocês para qualquer circunstância que precisar, né, começar a colocar em ordem a vida de vocês. Eu estou aqui, né, não deixem de aproveitar que tem uma pessoa que pode dar uma coordenada, te trazer alguns elementos que pode te ajudar. Amém? Deus abençoe você, gente.